Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Conexão Concurso. Pela primeira vez, temos o retorno de um convidado que já participou de nosso programa. Advogado Sérgio Camargo volta aos nossos estúdios para nos explicar um pouco o que mudará nos concursos federais a partir da aprovação do projeto de lei de cotas para negros ou pardos. O projeto foi aprovado na última quarta-feira, dia 21 de maio, no Senado Federal. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Conexão Concurso. Sérgio Camargo, eu gostaria de agradecer a tua presença mais uma vez aqui nos nossos estúdios, pela segunda vez participando do nosso programa. É um imenso prazer estar aqui novamente. O que motivou basicamente o nosso novo convite para você comparecer aqui foi a aprovação no último dia 21 do projeto de cotas para negros e pardos nos concursos da esfera federal, né? A previsão é de que a presidente Dilma sancione o projeto até o final dessa semana. Na verdade, não há dúvidas de que ela vai sancioná-lo, né? Até porque o projeto partiu, na verdade, do Poder Executivo. Eu gostaria de começar o nosso papo, de repente, te colocando numa certa saia justa. Eu queria uma opinião absolutamente pessoal tua, qual a tua avaliação a respeito do projeto? O projeto de lei, ele segue, na verdade, uma intenção que as administrações públicas brasileiras vêm demonstrando à sociedade, principalmente na última década, de implementar políticas públicas de reinserção de minorias na sociedade brasileira. Quer seja de etnia negra, quer seja da raça indígena, né? As pessoas que demandam necessidades especiais. Então, pelo princípio da solidariedade que vincula a República Federativa no Brasil, inclusive com expressão no artigo 3º da Constituição Federal, você observa que os governos vêm tendo essa intenção, essa tendência de reinserir, e obviamente a etnia negra ela se torna uma prioridade dentro desta política pública de ressocialização, na medida em que o Estado brasileiro foi, de fato, historicamente, um dos últimos países do Estado moderno de libertar a escravidão da etnia negra, né? No final do século XIX, enquanto boa parte dos países que hoje seriam considerados desenvolvidos ou em fase de desenvolvimento do primeiro e segundo mundo, já haviam libertado a mão de obra escrava como força econômica. E ainda assim no Brasil essa libertação ocorreu em condições bastante adversas e controversas, né? Muito a partir de um conflito que a monarquia vivia naquele momento, né? Uma crise endócrina que a monarquia vivia, a ponto de, na prática, a libertação dos escravos ter sido um grande, como o jargão popular diz, um tiro no pé da monarquia que não conseguiu se manter nem 2 anos após o ato da então regente Princesa Isabel, que liberta os escravos, porque a proclamação da República veio 1 ano e pouco depois, 15 para 16 de novembro de 1889. Então, realmente, há uma dívida da população brasileira com a etnia negra, isso é fato. Na verdade, a questão escravagista ela é uma dívida da sociedade humana. Então, toda a sociedade humana tem uma dívida, né? Principalmente com os países de origem africana, onde concentram-se mais a etnia negra, né? Agora, será que as cotas, até pela experiência que a gente já tem há algum tempo nas universidades e tal, será que as cotas são, de fato, a medida mais eficaz para o resgate dessa dívida que é histórica? Sem dúvida, até a Carta Constitucional de 1988, você observava praticamente a inexistência de políticas públicas de inserção de etnias afirmativas, minoritárias, exatamente. Então, a Constituição fará 26 anos agora em 2014, então você tem aí de 1 a 2 décadas dessa intenção governamental, de opções políticas dirigidas às políticas públicas de inserção de minorias. Você tem atualmente 29 cidades da República Brasileira, municípios, que adotaram de forma normatizada a política de inserção da etnia negra, como 3 estados da Federação, o Rio Grande do Sul, Paraná e o estado do Rio de Janeiro.
A União Federal agora, um pouco que tardiamente, vem, que ela deveria ter dado o exemplo como maior das entidades de cima para baixo. Exatamente. Na verdade, o processo aconteceu meio que de baixo para cima. Ele aconteceu, infelizmente, de baixo para cima, a partir das municipalidades recém-declaradas autônomas pela Carta de 88, né? Então, deveria ter vindo como até a ideia de regramento padronizado geral pela União Federal e, obviamente, copiado a partir de então pelas menores entidades políticas, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Mas, como você mesmo pontuou, foi feito, de certa, como é muito comum no Brasil, às avessas, né? A pirâmide sempre de cabeça para baixo, né? Sempre invertida. Então, basicamente, eu acho bastante favorável para a sociedade brasileira. Eu acho que há um grande avanço, sim. O contingente populacional do último censo do IBGE em 2010, da etnia negra, considerou que 50,4% da população brasileira era de negros descendentes da raça realmente africana. Mas há, de fato, uma falta de, ou uma pequena representatividade dessa parcela da população no serviço público? Sem dúvida alguma, né? O percentual no Itamaraty não chega a 10%. Ou seja, as carreiras top. Na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não extrapola os 10%. Então, em média, a raça negra compõe 10%, sendo aqui bastante otimista, dos cargos, empregos e funções públicas distribuídas pelas diversas fases da administração pública, né? O que, infelizmente, considerando que eles representam quantitativamente a maior parte da população brasileira, né? Na medida que 50,4% são negros. Um pouquinho a mais da metade. Um pouquinho a mais, né? E se você considerar que esses 50,4% são de negros, traduzindo que os outros 49,90% e etc. são brancos e mixigenados. Na verdade, eu ouso questionar se dentro da população brasileira nós podemos dizer que temos a raça negra de descendência ariana. Eu ouso opinar pela negativa. Eu não acredito que haja no Brasil brasileiros puramente arianos. Somos todos já com algum grau de miscigenação. Especificamente pelos negros e pelos indígenas, né? Como era muito tradicional no período colonial português, né? A ideia da população diferente nos Estados Unidos, em que você observa que países do sul, Texas, Mississippi, né? Dentre outros, os estados eram bem clara a noção do apartheid sul-africano. Né? Os negros, escolas para brancos, os negros sentavam-se na parte de trás. Quer dizer, essa integração... Até hoje isso é um traço forte, né? Não, é um traço forte norte-americano, mas não é no Brasil. Né? Então, no brasileiro, poucas pessoas podem se autodeclarar brancas. Eu, particularmente, não posso me autodeclarar branco porque sou, né, de alguma forma, mixigenada. Então, a questão aí é que a população negra ela é a maioria. Porque o que considerarmos branco, questiona-se se realmente são brancos. Enquanto que o censo alertou que 50% são negros. Então, os outros 50% está entre brancos e toda a mixigenação oriunda da miscelânea das três etnias, indígena, branca, ariana e a negra. Né? Então, na prática, quando você diz que 10% dos cargos das administrações públicas brasileiras, qualquer esfera, federal, estadual, municipal, distrital, apenas 10% são ocupados por negros, é um número bastante irrisório. Então, qualquer política pública de inserção da etnia, obviamente, é altamente proveitosa. Sérgio, agora, apesar dessa tua defesa, que é fundamentada, eu acho que tem toda a lógica, né? O cenário mostra que há uma discrepância de representatividade dessa parcela da população no serviço público, sobretudo nos cargos mais altos, né? Top de carreira. Me causa sempre surpresa o fato das cotas ainda gerarem tanta polêmica, né? Aqui mesmo no site da Folha Dirigida, quando a gente publica qualquer matéria de cota, até o acompanhamento desse processo, da votação desse projeto, que teve como relatora a deputada Ana Rita, né? Há sempre uma reação muito contundente, em números,
são matérias muito comentadas e tal, e também em contestação em conteúdo, né? Essas matérias geram respostas, manifestações, mesmo de repulsa, de que é um absurdo e tal. Sim. A que você atribui isso? Olha, a falta, né, a ausência plena de políticas públicas nesse sentido, né? Você observa a República Brasileira, né, após 500 anos de existência, ainda manter continentalmente o seu território, né? Isso é uma dívida que nós brasileiros temos por melhor ou pior que possa ter sido a colonização dos nossos, né, dos portugueses. A unidade nacional realmente foi uma vitória da monarquia imperial brasileira e portuguesa, né, enquanto que a colônia espanhola foi toda subdividida, né? Então nós nos mantivemos uno, o que caracteriza, né, uma soberania da atual República Brasileira, mas de contrapartida também a presença monárquica até o final do século XIX. Aí, né? E, obviamente, que num sistema unitário, em que a própria proclamação da República ela não foi consolidada em 2014, né? Deodoro da Fonseca era um grande amigo do próprio imperador à época, e a proclamação da República ela se deu por um fenômeno militar, uma discordância da gestão imperial com a alta elite do exército brasileiro. Então, os próprios primeiros presidentes brasileiros não foram civis, foram militares, né? Floriano da Peixoto, que era altamente monarquista, também um grande amigo do imperador. Então, a ausência de políticas públicas, né, libertar os escravos no dia 13 de maio de 1888, por óbvio, não traduziu a inserção deles nas diversas camadas sociais, laborais, enfim, né, todas as etapas que subdividem uma sociedade. Isso veio muito mal e porcamente ao longo dos séculos, das décadas que se seguiram. E aí, no novo milênio, um Brasil continental, de alta produção interna bruta. Miscigenado. Altamente miscigenado. Mas ainda com valores... Ainda com valores muito retrógrados, manutenedor de uma única língua, né, a língua portuguesa, que se torna a quinta língua mais conhecida e mais falada do planeta, sob ainda aspectos muito de eficácia ditatorial. Porque fomos, né, monarquia, uma república militar, um pequeno intertício de alguma democracia a partir de uma república civil, a ascensão de Vargas, que fica aí mais de 10 anos, outra ditadura militar, 1984 as diretas, e em 88 a gente nasce um Estado democrático de direito, né? E aí a pergunta, somos uma democracia, somos um Estado de direito? Eu não acho que nós ainda tenhamos sequer consolidado a República, quiçá sermos uma democracia de direito. Então, obviamente, essa visão brasileira, né, do cidadão, de um pouco de aversão a orientações religiosas, a orientações sexuais, né, a etnias negra, indígena, ainda é muito mal vista, né? Na questão dos negros e dos indígenas mais especificamente, a mixigenação incomoda muito o brasileiro, né? Então aquela pessoa de cor parda, e o pardo mais ou menos claro, com a maior ou menor intensidade da mixigenação, qual é a diferença dele enquanto minoria para a inserção por política pública do que de fato negro? Porque ele era tão marginalizado na época da escravocracia quanto o negro. Muitos escravos não eram propriamente ditos negros, eles já tinham uma mixigenação, até uma telenovela brasileira de grande repercussão mundial até hoje, né, a Escrava Isaura, a personagem principal, ela era, ao ver, né, do cidadão comum do povo, uma mulher branca, mas que era escrava, porque havia então na sua árvore genealógica a mixigenação pela etnia negra. Então, obviamente, hoje o brasileiro pardo, mestiço de uma qualquer outra forma, que também ocupa as camadas sociais de menor capacidade econômica, como as classes principalmente D e E, ele observa com muito maus olhos a política de inserção do negro, porque ele se sente tão prejudicado, né, no crescimento e no desenvolvimento social brasileiro como os negros. Agora, de qualquer forma, essas pessoas que questionam, que reclamam das cotas, elas se pegam basicamente em dois pontos, né? De que o sistema de cotas, de reserva de vagas, né, ele na verdade colocaria em risco, ou na verdade colocaria por terra mesmo, a questão da isonomia na disputa,
né, e a questão da meritocracia para ingresso na carreira pública. Eu discordo um pouco dos dois argumentos, né? Porque a igualdade, da forma como fundamentalmente principia a dignidade humana expressa no artigo 1º, inciso 1 da Constituição Federal, diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Essa igualdade é a igualdade da forma, né? Que traduz que todos somos iguais. A igualdade, o professor Barroso, atual ministro supremo, ele com bastante maestria identifica a subdivisão clara da igualdade por isonomia e pela impessoalidade. A isonomia trataria da chamada igualdade material. Pessoas que se encontram na mesma relação jurídica são tratadas de forma idêntica. Pessoas que se encontrassem materialmente em situações diversas não podem ser tratadas de maneira diferente, de maneira igual, porque tratá-las igualmente vai mantê-las diferentes. Então, pessoas diferentes são tratadas diferente para reigualar, né? Então, aqui você buscar... Numa corrida seria um sair da pole position e o outro sair da última posição. Exatamente, mas o outro que sai da última posição vem com uma Ferrari, enquanto que o que sai da pole position está vindo ali com uma GM. São carros de capacidade diferenciadas, né? Imagina uma etnia que foi escravizada por 3 longos séculos, né? Como são os seus descendentes, né? Como foi a cultura e a educação de sua prole ao longo daqueles 3 séculos? Não há que se comparar o mesmo fenômeno com pessoas de etnia branca, ou pelo menos mixigenadas a menor com a etnia negra. Então, a chance de evolução psicossocial, profissional, financeira, daqueles descendentes da etnia negra sempre foi a menor do que a da etnia branca. Então, agora, ao apagar das luzes do século XIX, libertamos os escravos. Hoje em dia, em 2014, nós ainda estamos brigando pelo reigualamento, pela situação de isonomia. Então, perfeitamente, a meu ver, está aqui interpretada a isonomia e consolidada, porque eu estou tratando diferente pessoas que estão em situações diferentes. Os brancos chegaram à situação de hoje por um resultado de longos anos e os negros num bem diferente. Isso. Então vamos reigualar a sociedade, dando, de certa forma, algum tratamento diferenciado, aparentemente a melhor ou benéfico aos negros, para reinserirmos na sociedade brasileira. Agora, para quem está nos assistindo, eu queria que você explicasse rapidamente os termos da lei, né, os termos do projeto, como é que ele vai funcionar. A lei, basicamente, de certa forma, até bem a feição da normatização do Congresso Nacional, né? Ele tem ali uma pretensão de traduzir um regramento geral. Não há ali a intenção do órgão nacional de especificidades, porque caberá às suas autarquias uma regulamentação a menor da lei proposta pela Presidência da República e votada por ambas casas do Congresso Nacional. Então ela vai identificar a priori que há de se reservar àqueles concursos que tenham mais de 3 cargos dispostos à nomeação e posse dos candidatos, a pelo menos 20% de suas vagas. Obviamente que não dá para você empossar meio candidato, então entendo 3. Ou mais uma vai para a cota de etnia negra. Então 20%. Pelo menos 20%. Pelo menos 20%. Né? É uma tradição das administrações brasileiras, infelizmente, se atentar à lei. Se falou pelo menos 20%, você pode ter certeza que a grande maioria dos certames públicos federais vão ali prever a cota de 20% apenas. O que me incomoda é a questão da autodeclaração. Parece que o Legislativo, não obstante ser de outra esfera, que é o próprio Legislativo federal, que é o Congresso Nacional, ele não aprendeu, por exemplo, com a recente declaração de inconstitucionalidade da norma do município do Rio de Janeiro, né? O desembargador Najib Slaib Filho, do órgão especial Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi o relator da ação declaratória da inconstitucionalidade da lei municipal carioca, que previa cotas para o funcionalismo público do município do Rio de Janeiro. A questão da inconstitucionalidade formal não se aplica aqui ao projeto de lei que está prestes a ser sancionado pela Presidente da República, porque realmente aqui respeitou-se na União a competência da Presidência da República para iniciar o processo legislativo e propor a lei, enquanto que não foi o mesmo caso no município do Rio de Janeiro, em que um dos vereadores teria proposto. E aí o vício na forma, porque a competência seria do chefe do Executivo Municipal.
Agora, materialmente, identificou... O problema continua. Continuou. Materialmente, foi até ele é colega da Escola de Magistratura, o desembargador Najib mencionou que não há nenhum critério. O candidato se autodeclara negro. Pelos padrões do IBGE. Mas quais são os padrões do IBGE? A população brasileira não sabe quais são os padrões do IBGE. Então não há ali uma aferição que o candidato tenha de provar que é da terceira geração de um negro africano escravo, ou que residia no quilombo. Qual é o parâmetro? Ou seja, tanto a autodeclaração quanto a observação, a averiguação de quem for responsável, tudo vai ser absolutamente subjetivo. Extremamente subjetivo. E aí você foge à essência da lei, né, até a noção da meritocracia, que é muito objetiva e não depende de subjetividade, ser filho de, ou estar na classe social mais ou menos abastada, aqui cai, né? Porque a norma fala, você se autodeclara. Então eu chego lá, olha, eu sou da etnia negra. Se a pessoa que for me avaliar no meu exame na banca, na minha entrevista pessoal, por qualquer razão tiver a mesma percepção que eu vou, enquanto que talvez uma pessoa mulata de mais, né, interferência da raça negra não consiga. Então é subjetivo para quem declara, é subjetivo para quem observa a declaração. Você acha que esse vai ser o grande problema? Esse vai ser o grande problema, que da mesma forma como a lei do município do Rio de Janeiro veio a ser declarada inconstitucional pelo órgão especial do Tribunal Fluminense, eu não ficaria surpreso se fosse a razão de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal mais à frente. Né? O que traumatiza muito, principalmente por esse viés que você mencionou do bloco anterior, que o brasileiro não está habituado a esse tipo de política pública, então ele vê isso com muito olhar da injustiça, né? Porque ele é pardo, mas eu sou mulato. Eu sou moreno, então eu também sou descendente de classes escravizadas, né? Então a ausência de materialidade realmente me incomodou um pouquinho, né? A autodeclaração e não tem ali nenhum critério objetivo, que nem que fosse financeiro, que eu não concordo muito com ele, né? A demonstração de hipossuficiência, pelo menos nos 3 últimas declarações de imposto de renda, né? Porque aí essas situações em que descendentes de negro, por seu próprio esforço, tiver ascensão social, estariam inibidos de concorrer. O que eu acho um equívoco também, né? Porque a política pública ela deve reinserir a etnia por uma razão histórica. A razão pessoal de eu ter ascendido... É complicado individualizar uma política pública. Exatamente, é muito complicado. Então, não cabe, salvo outro juízo, ao examinador de uma banca, de uma instituição pública, aferir se aquela pessoa que se autodeclarou como descendente de negro, e ali aparentemente é branca dos olhos azuis, por exemplo, em que ela comprova que, por exemplo, seu bisavô ou seu avô foi uma pessoa negra, não cabe a ela aferir, então, se aquela pessoa é ou não de descendência negra, porque ela comprovou objetivamente. Por mais que a política de cotas, que essas políticas se expandam e tal, no caso do Rio de Janeiro, a gente tem um exemplo já, né, bem fundamentado, que é o caso da UERJ, né, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Você estava me falando um pouquinho antes da gente começar a gravar do caso de uma cliente sua que... uma cliente lá do escritório que já é a segunda vez que ela... Para curso de medicina, graduação de medicina. Exatamente, a graduação de medicina. E no momento da avaliação pessoal, né, da entrevista, a examinadora se depara com uma candidata que se autodeclara de descendência negra, por ser neto de ex-escravos, né? E... Só que na mistura ela acabou loura e de olhos claros. 2 gerações pularam, ela se tornou branca de olhos azuis, né? E normalmente nos 2 casos aí que levaram ela à contratação do meu escritório e aí a interferência do Poder Judiciário, nas 2 oportunidades deram inapta a ela por ela não poderia concorrer para as vagas específicas para a tal questão subjetiva. É a tal questão subjetiva. Então, cabe, ao mínimo, uma regulamentação, quer por decreto da própria Presidência da República ou das autarquias reguladoras a partir de portarias, para especificar qual é o critério. Porque se for aí a mera opinião do examinador da banca, é certeza de se criar mais problemas do que bons resultados. E num judiciário brasileiro que está sempre beirando o colapso, porque a democracia de direito ainda está no processo de
de efetivação, e a sociedade brasileira acorda para o judiciário há cerca de 10, 15 anos atrás, e a estrutura não acompanhou a publicidade da cidadania brasileira. Então hoje você tem um magistrado, uma grande capital da cidade do Rio de Janeiro, que está recebendo em média 50, 80 novas ações por semana. Então o judiciário não cresce na mesma proporção que as demandas judiciais. Então aqui deveria haver uma preocupação um pouco mais a miúde do órgão legislativo. Até para não sobrecarregar ainda mais. Para não sobrecarregar ainda mais o judiciário. Sérgio, a gente já está se aproximando do nosso final. Eu queria, para a gente encerrar mesmo, só que você fizesse uma avaliação de um critério que consta do projeto que me chamou especial atenção, que é a questão de que ele será implementado, uma vez sancionado, inicialmente por um período de uma década, 10 anos, e a partir daí ele seria reavaliado, né, em sua trajetória, em seus resultados, o que funcionou, o que não funcionou. Você acha essa medida razoável? Ela é sensata? Na verdade, a noção de política pública porque há uma falta de conhecimento, né, da maior parte da população do que é uma política pública. A noção de política pública, ela é a termo. Há um prazo, tem de haver estabelecido pelo implementador da política um prazo final, né, em que você implementa a política pública, então você investe naquela camada social, e aquele investimento ele tem de traduzir, de alguma maneira, autocrescimento da pessoa que recebe o investimento. E esse autocrescimento vai ter de representar no médio e longo prazo de que a pessoa ela se capacita, não mais depende do investimento e ainda vai retornar pela via transversa o investimento que a política pública governamental resultou naquela pessoa, simplesmente pelo exercício laboral, e a partir do exercício laboral o recolhimento de carga trabalhista, tributária, previdenciária, que fomenta o incremento do produto interno bruto do país, e aquele cidadão passa então a compor o PIB. Então a política pública ela tem que ter um início, meio e fim. Não há essas políticas públicas do atual governo federal, Bolsa Família, etc. e tal, sem querer me imiscuir especificamente, eu olho com bastante reserva, porque ali você não ensina nada, você não implementa o desenvolvimento de nada. É a manutenção da pessoa no vício da percepção da etapa financeira. Né? Então é a manutenção, me perdoem aí, da ignorância. Não acontece um upgrade de cidadania. Não, o cara está ali viciado em receber aquela graninha mês a mês ali da Bolsa Família, e ele não foi para a escola, ele não aprendeu um labor, nada. Aqui o que se pretende é implemente a política pública, reserve vagas no serventualismo público. Vamos ver como a etnia negra, então, após 10 anos, conseguiu se reintegrar na sociedade. Se houver, então, uma alteração desse quantitativo, então vamos lá, no Itamaraty que não chega a 10%, se você observar que em 10 anos nós dobramos de quase 10% para 20%, há necessidade de mantermos a política pública, vamos manter por mais 5 anos com 10%. Então você diminui o investimento porque a política pública por si só já deu o resultado que se pretendia, a ponto de um dia você não precisar mais inserir minorias, até porque elas não é que não existam mais, mas elas são de tão menor proporção social que não precisa de uma política macro. De fato uma política pública. Né? Tomara que o Brasil chegue a esse cenário um dia. Chegaremos um dia, mas eu sinto que nós não estaremos mais entre os que estarão presentes. Para assistir isso. Vai demorar um pouquinho, porque essa sedimentação de cidadania é um pouco demorada. Sérgio, eu agradeço mais uma vez a tua presença aqui, pelos esclarecimentos a respeito desse projeto, e espero recebê-lo novamente em breve. Muito obrigado, foi imenso prazer estar com os ouvintes. Até uma outra oportunidade. Grande abraço para todos vocês, a gente se encontra no próximo Conexão Concurso.